Mateus capítulo 28, versículo 1 e o 2. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Recebendo a tua palavra, que o Senhor venha repreender os empecilhos. Toma a direção em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Você pode sentar, irmãos. Queridos, Jesus, ele foi uma das pessoas mais esperadas durante a Bíblia. E historicamente também Jesus, ele é a pessoa mais esperada entre as nações. E sabemos que vários profetas anunciaram a chegada de Jesus, o Messias. O próprio João Batista vai enfatizar no capítulo 1 de João que ele veio para testificar da luz. As pessoas até pensavam que João Batista era o Cristo, mas ele disse: não, eu sou apenas alguém que está testificando da luz. Mas viria um que seria mais poderoso do que eu. João Batista batizava com água, mas Jesus batizava com Espírito e com fogo. E eis que Jesus vem. A notícia que toda a humanidade precisava era a vinda de Jesus sobre a terra. Porque quem lê Bíblia sabe que Jesus é a nossa única solução, sim ou não? Quando Jesus vem, muitas pessoas rejeitam Jesus. Porque Jesus ele veio de uma forma que para muitos não era o Messias. De uma forma que para muitos esse não era o Jesus tão esperado entre as nações. A gente somos crente, fiel a Jesus. E a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo de Deus. E a nossa vida ela tem dois lados. Uma vida carnal. Você é homem, tem carne. Mas a sua vida também é espiritual. E o reino de Jesus é o reino espiritual. Por isso que muitas pessoas desacreditaram que Jesus seria, ou que de fato é, o Messias. E principalmente os religiosos. Eles pensavam que Jesus viria restituir o governo político de Israel, a nação amada de Israel. Mas foi totalmente ao contrário, porque João vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Rejeitaram Jesus. Quantas pessoas hoje rejeitam Jesus? Porque pensa que os prazeres do mundo são melhores, os amigos são melhores, até que aparentemente é prazeroso servir ao mundo, mas lá na frente você vai perceber que é um engano. Jesus ele veio e uma das primeiras mensagens de Jesus foi o seguinte: arrependei-vos dos seus pecados, porque o reino dos céus está chegando, é chegado. E a Bíblia diz que aonde Jesus passava, as trevas raiavam em luz. Ele tinha uma presença maravilhosa. E só quem sentia de fato a mensagem de Jesus eram aqueles que largavam tudo para segui-lo. Porque seguir Jesus é coisa de louco. É coisas que para o mundo é anormal, mas para nós é espiritual. Requer renúncia, requer mudanças, mas é prazeroso. É a melhor escolha servir a Jesus. E Jesus ele pregava: arrependei-vos, porque o reino dos céus está chegado, e chegou. O reino de Deus está em nós. Através do Espírito Santo de Deus nós sentimos a presença de Jesus. É como se os céus descessem na terra. É aquela coisa maravilhosa.
Glória a Jesus. Jesus, ele passa por essa terra 33 anos. Aos 30 anos ele começa a pregar essa mensagem que eu falei para vocês. E aos 33 anos ele está prestes a cumprir a sua missão. Olhe para o seu irmão do seu lado e diga: Jesus, ele tinha uma missão. E eu quero começar a falar o que chamamos de o drama da redenção. O drama da redenção nada mais é do que a paixão demonstrada por Jesus na última semana que ele passou por essa terra. Não só na última, mas em espécie, na última, onde quem estava com ele ficaria, ou quem estava com medo forjaria. Jesus, ele demonstrou a maior paixão por nós. E o drama da redenção, eu anotei aqui, vai se dar em 5 fases durante essa última semana. A primeira, no cenáculo, onde Jesus, ele participa da última ceia com os discípulos. A última ceia era algo memorial para aqueles discípulos. A Bíblia diz que quando Jesus, ele parte o pão e ele está comendo com os discípulos, ele vai lançar uma indagação que surgiu como dúvida no coração de todos. Ele vai dizer: onde vocês vão me trair? E daí a Bíblia diz que um por um vai começar a indagar Jesus: é eu, mestre, é eu. Jesus só calado. Quando chegou a vez de Judas, ele: é eu, mestre, tu disseste. Interessante que Jesus, ele meio que revelou quem o iria trair. Mas às vezes a gente fica tão empolgado com as amizades que não esquecemos que às vezes os nossos próprios companheiros podem forjar, podem acovardar na missão. Foi o caso de Judas. Judas se acovardou. Judas traiu Jesus. E depois da ceia, Pedro vai chegar para Jesus se achando, porque antes de Pedro chegar, Jesus vai dizer que é necessário que o pastor seja ferido e as ovelhas se dispersem. E daí Pedro vai dizer: olha, Senhor, todos podem se escandalizar, te rejeitar, mas eu não vou me escandalizar, não vou te rejeitar. Jesus olha para Pedro e diz: olha, não vai dar meia-noite, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E daí Pedro, com a mesma soberba, diz: não, Senhor, não vou. Os discípulos também disseram que não iria ser escandalizado, não iria abandonar Jesus. Enfim, a segunda fase é no Getsêmani. Jesus, ele chama 3 pessoas. Quem foram? Pedro, Tiago e João. E eles vão orar no lugar chamado Getsêmani. E diz o texto que Jesus manda que os discípulos ficassem em determinado lugar, que ele iria mais adiante. Olha o que Jesus diz: vigiai comigo, porque eu vou mais além. E quando Jesus está orando, quais são as palavras de Jesus? A sua alma está muito angustiada. O texto diz que Jesus disse que a sua alma estava oprimida, estava muito angustiada até a morte. Interessante que quando Jesus vai voltar, estão dormindo os discípulos. Estão dormindo, aí Jesus vai dizer: vocês não podem nem vigiar 1 hora sequer. Aí ele diz: vigiai e orai, para que não entrardes em tentação. Ele vai mais uma vez orar e a conversa agora mudou. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, ele experimenta uma das dores que jamais foi vista na humanidade. O peso da humanidade inteira estava sobre Jesus. Ele sente a sua alma dolorosa, triste, angustiada. E ele vai buscar reforço ao Pai. Jesus era humano. Ele precisava de uma resposta. Daí ele volta enquanto o discípulo dormindo novamente. E daí ele volta para orar.
as mesmas palavras. Aí ele diz: já que não é possível esse cálice passar de mim sem que eu beba, que cumpra-se a sua vontade. Quando ele volta, aí Jesus vai dizer agora para os discípulos: agora vocês podem dormir, agora vocês podem ficar aí. Mas se lembre, eis que agora é chegado o traidor. Agora eu quero ver eles dormir, irmãos. Quando a notícia vem, quero ver a pessoa ficar calada, ficar adormecida. Irmãos, quando a notícia se espalha, irmãos, a gente quer saber o que é que vai acontecer, né? Duvido os discípulos dormir naquela hora. Então a terceira fase, a segunda fase se deu no Getsêmani, onde Judas traiu, Pedro negou e todos os discípulos abandonaram Jesus. Saíram fora, correram. A terceira fase ela vai se dar no pretório, é onde Jesus é julgado. Quem lê Bíblia sabe que Jesus ele foi julgado por 6 julgamentos, 3 por os religiosos e 3 pelo Império Romano. Mas dentre os 6 julgamentos, nenhum foi legítimo. Todos foram mentira. Porque o que eles queriam era prender Jesus. Porque não podia julgar uma pessoa e no mesmo dia matá-lo. Teria que esperar um dia para que essa pessoa fosse morta. Mas você para observar que Jesus foi tão rápido, não teve direito de nada. Irmãos, a religiosidade mata a obra de Deus. A quarta fase vai se dar no Gólgota, na cruz, aonde vamos deter mais à frente. A quinta fase vai se dar no sepulcro vazio, o que chamamos de o berço do cristianismo. Foi lá que nasceu a igreja. Irmão, se Jesus não ressuscitasse, em vão seria a nossa fé. Se Jesus não ressuscitasse, não adiantaria de nada. Aliás, tu nem estaria aqui. Devemos dar graças a Deus, porque um homem veio e morreu por nós. E esse homem não é qualquer homem, é Jesus. Se Jesus não ressuscitasse, querido, não estaríamos aqui. Eu não sei você, como você vê a mensagem da cruz, mas devemos ver como uma obra de gratidão, amor. É o maior amor demonstrado atualmente. Não existe uma prova maior do que a prova que Jesus mostrou na cruz de amor por alguém. Ele te amou, por isso ele enfrentou tudo aquilo. A cruz de Jesus, a cruz que Cristo enfrentou, foi um dos maiores sofrimentos já enfrentado por alguém. Aí alguém pode dizer: é uma história qualquer. Mas não, irmãos, é a história que fez parte da nossa vida. A morte de Jesus na cruz não é algo acidental. Ele morreu porque quis morrer por nós. Não. A Bíblia diz que antes de você nascer, havia um plano na eternidade. Antes de você, Jesus já pensava em você. Antes de você existir, tornar a existência, Jesus já te amava. Apocalipse 13:8 vai dizer que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já havia sido morto. Então o plano da salvação não foi algo que Deus analisou a humanidade e viu: Jesus vai e morre por eles. Não. Às vezes a gente olha para a situação que estamos vivendo e nos achamos importantes, aonde que o mais importante é Jesus, aonde que o mais pensado deve ser Ele, porque Ele é a tua solução, querido. Quando você está triste, quem você chama? Quando você está chorando, quem você chama? Quando as contas vêm, quem você chama?
Quando tudo está difícil, quem você chama? Jesus. Agora, vou fazer uma pergunta. Eu não sei se a maioria vão responder. Quando as coisas estão tudo bem, quem você chama? Ou esquece? Muitos esquecem. A cruz que Jesus passou foi dolorosa. Jesus, quando ele pisou sobre essa terra, ele já sabia que iria morrer por você. Quando Jesus ele faz aquela pergunta para os discípulos: de vós, o que os homens dizem a respeito de mim? Depois dessa pergunta, ele vai indagar aos discípulos: é necessário que o Filho do Homem seja morto e ressuscite. Os irmãos que lêem a Bíblia sabem que até o próprio Pedro vai repreender, dizendo: não faça isso contigo, mestre. E daí Jesus vai lá e diz: para trás de mim, Satanás. Jesus ele estava ciente da sua missão. Era necessário ele morrer, como também era necessário ele ressuscitar, porque ele teria que ser a primícia dos mortos. Ele teria que ressuscitar, para que aqueles com ele morressem também ressuscitassem. Então Jesus ele já sabia, irmãos, o que ele teria de fazer. Paulo vai dizer aos Filipenses que Jesus, Filipenses capítulo 2, versículo 8, vai dizer que ele, achando em forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, a cruz não é obra do acaso. Tem mais, irmãos? Diga assim: Jesus sabia que ele iria morrer. O diabo também sabia. Não precisava repetir não, mas o diabo também sabia que Jesus teria que morrer a morte de cruz. Você nunca pode dizer que o diabo festejou enquanto Jesus estava na cruz. Muitos até dizem que o diabo deu culto de ação de graça no inferno. Quando Jesus estava na cruz, o que o diabo menos queria era que Jesus morresse na cruz, era que Jesus estivesse lá. Ele sabia, irmãos. O diabo sabe mais de Bíblia do que muitos crentes. O que menos ele queria era que Jesus morresse na cruz, porque três coisas aconteceriam. Primeiro, irmãos, o inferno e o diabo seria vencido. Segundo, ele venceria o pecado. E terceiro, a morte também seria vencida. Então o diabo em momento nenhum ele ficou satisfeito. O que o diabo mais queria, irmãos, era matar Jesus antes da cruz. Porque quando Jesus nasceu, o que é que o diabo plantou no coração de Herodes? Mata ele. A Bíblia diz que os magos do Oriente, eles vão adorar Jesus quando Jesus nasce, mas os magos não sabiam onde Jesus nascia. E daí os magos chegam em Jerusalém e começam a perguntar: aonde é nascido o rei dos judeus? Diz o texto que Jerusalém e o rei Herodes ficou perturbado de raiva. Era rei, outro rei nascendo, tem que matar esse rei. Olha, Herodes, quando ele reuniu os religiosos e disseram que ele iria nascer em Belém de Judá. Aí Herodes disse: quando vocês acharem o menino, me avise, para que eu vá adorá-lo. Irmãos, entenda uma coisa: nem sempre as boas intenções vêm de Deus. A gente deve tomar cuidado, irmãos, com muitas coisas. Herodes disse que queria adorá-lo, mas queria matá-lo. E daí os magos acharam Jesus, adoraram, mas não voltaram para avisar.
eles perceberam. O anjo avisou a eles para que eles não votassem. E diz o texto que Herodes fica bravo. Não vamos matar. Ele colocou uma lei que todas as pessoas abaixo de 2 anos teria que ser mortas. Todas as crianças abaixo de 2 anos teria que ser mortas. Ele ficou doido, irmãos. Eu tenho que matar Jesus para ele não crescer. Mas quem morreu? Herodes. Irmão, ninguém morre antes do tempo. Lucas vai dizer que Jesus, ele crescia em estatura e em sabedoria. Enquanto o mesmo texto está dizendo que Herodes morria, quem crescia? Jesus. Porque quanto mais o diabo bate em você, tu está crescendo, irmãos. Ninguém morre antes do tempo de Deus. O diabo pode tentar de todas as maneiras, mas tu está debaixo da promessa de Jesus, e tu não morre antes. Herodes morria e Jesus crescia. De todas as vezes que tentaram pegar Jesus e matar ele, ele saía. Não era o tempo, a hora não era chegada. Jesus, ele é extraordinário. E agora o diabo não conseguiu matar Jesus. Antes dele chegar à cruz, tem uma coisa: já que ele não morreu antes da cruz, eu vou fazer ele descer da cruz. O diabo, ele vai tentar fazer com que Jesus desça da cruz. E eu dividi aqui em 2 fases, e que o diabo tenta derrubar Jesus na cruz. A primeira se deu embaixo. As pessoas que estavam embaixo disseram: tu não és o filho de Deus, desce da cruz, salvou os outros, não salva a ti mesmo. Tudo que o diabo queria era que Jesus descesse da cruz. Tudo que o diabo queria era isso. Ele tem que descer da cruz. Sabe o que o diabo queria? Era que Jesus mostrasse poder. Porque se Jesus descesse da cruz, irmãos, o poder ia ser grande. Matava todo mundo. As pessoas iam ver o que era poder sobre essa terra. Ele iria vingar das pessoas. Mas ele não desceu da cruz. Jesus não demonstra poder, ele demonstra amor. A Bíblia diz que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Você sabe o que levou Jesus para a cruz, irmãos? Não foi porque Judas traiu, não foi porque Pedro negou, não foi por a indisplicência de Pilatos ao lavar as mãos, e também não foi pela covardia dos religiosos. Foi por amor. Foi amor por mim e por você. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para eu, não, para todos, quem foi alcançado pelo amor. Jesus, ele te ama. Jesus estava na cruz demonstrando amor por você. E por que você não demonstra amor por ele aqui? Foi tudo por amor. Ele deixou tudo de lado. Ele não quis crescer. Ele não quis ser soberbo. Mas o amor falou mais alto. Tem tanta gente que não vai com a tua cara. Tem tanta gente que não gosta de você, mas o Pai te ama. Jesus, ele ama você. Isso basta, irmãos. Às vezes a gente quer atrair a presença de todos, mas enquanto Jesus está de lado, Jesus quer tudo de volta. Jesus quer você pertinho dele. O amor fala mais alto. A segunda vez que o diabo vai tentar descer Jesus da cruz, é
na própria cruz, o ladrão à sua esquerda, ele vai olhar para Jesus e vai dizer: salva-te a ti e a nós. Primeiro ele escarnece de Jesus e diz: salva-te a ti e a nós. Desce da cruz, desce. Imagina o diabo agora, ele vai descer, porque alguém está clamando por socorro. Alguém está querendo ter uma nova oportunidade de vir sobre essa terra e tentar a não roubar, a não fazer coisas erradas. Mas não. Tudo que o diabo queria era isso. E o interessante é que o Espírito Santo enche o outro que está à direita e vai dizer o seguinte: olha, ei, nós merecemos estar aqui, mas o que está na cruz aí do meio não merece. Ele é inocente. Nós estamos pagando pelos nossos erros, mas ele não merece estar aí. E o interessante é que esse ladrão que está ao lado direito não é o que mangou. Ele vai trazer 3 descobertas para nós na cruz. Primeiro ele diz: Senhor. Segundo, lembra-te de mim. Terceiro, quando entrares no teu reino. Primeiro ele diz: Senhor. Quem sabe o que significa Senhor? Me diga aí alguém. Quem sabe, irmãos? A palavra Senhor significa aquele que tem autoridade. Então ele está dizendo: Senhor. Ele está na cruz, mas é Senhor. Ele está na cruz, mas ainda não perdeu o seu governo. Ele ainda é o Senhor dos exércitos. E segundo, lembra-te de mim. O ladrão da cruz não teve amnésia. Ele enxergou em Jesus a sua única oportunidade. Ele disse: agora. Tem tanta gente que conhece Jesus e está rejeitando Jesus por besteira. E quando Jesus está lá do teu lado, querendo que você busque, que você clame, ou você ainda não parou, irmão, para despertar que só Jesus é a tua solução. Não tem outro caminho. O ladrão da cruz, ele reconheceu. Terceiro, quando entrares no teu reino. Observe, ele está na cruz, mas é rei. Tem o reino. Apocalipse capítulo 19 diz que Jesus, ele se chama fiel e verdadeiro. Ele vem sobre um cavalo branco e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em momento nenhum da história, Jesus, ele perdeu o seu reinado. As pessoas olhavam para Jesus e maneavam a cabeça: tu não é o rei dos judeus? Cadê? Salva tu agora. Salva a ti mesmo. As pessoas não sabem. Olha para o seu irmão e diga: as pessoas não sabem que tu está debaixo de um propósito de Deus. E tudo tem que acontecer. Oh, glória a Jesus. Vão zombar de você, vão te criticar. Não entende, irmãos. Não me entende. O mundo não entende, irmãos. Você está debaixo de um propósito divino. A Bíblia vai dizer que o ladrão, ele tenta descer Jesus da cruz, mas não consegue. Jesus, ele vai ter 4 visões na cruz. Primeiro, à sua esquerda, alguém que está totalmente desacreditado, não creu na sua pregação.
À sua direita está alguém que acreditou, alguém que creu na sua mensagem. Para baixo, Jesus vê as pessoas brigando pelas suas vestes, os zombando. E para o céu, Jesus ele olha e vê o Pai de costa. Ele diz: Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que desamparastes? Jesus ele está em um ambiente que as pessoas não estão com tanta confiança de que ele era o rei dos judeus, de que ele era a pessoa, o Messias que viria salvar o seu povo. Mas existe uma quinta visão na cruz. Repita comigo: uma quinta visão. E essa visão é para trás. Uma visão que não tem como olhar. Porque sabe de uma coisa, meu querido? Todos aqueles que já foi crucificado com Cristo, ele não pode olhar para trás. A única visão que você não pode olhar é para trás. Mas, irmão, a Bíblia diz que devemos escolher a direita ou a esquerda, ou seja, o caminho estreito ou o caminho largo. Mas entenda uma coisa, que eu estou pregando para crente. E crente vai morar no céu. Mas, irmão, eu tenho um livre-arbítrio, eu sei que você... Se você pegou a mão no arado, não pode olhar para trás. Aquele que já está, irmãos, com a mão no arado, com a cruz, ele não pode olhar para trás. Mas, irmão, está doendo, eu não estou suportando, eu sei, irmão, eu também passo por isso. Mas a gente não pode olhar para trás. A Bíblia diz em Hebreus que devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Colocou a pilha? Não tem como mais desistir, viu? Fique de pé. Você não pode mais desistir. A Bíblia diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que é isso? Está preparado para sofrer? Está preparado para morrer por amor a Jesus? Está preparado, irmãos, para ser xingado, escanteado, abandonado? Ou você pensa que ser crente é brincadeira? Ou você pensa que ser crente é vir pro culto, estar num ar-condicionado bom como esse? Você vai sofrer. Mas Jesus está contigo. Em momento nenhum Jesus me abandonou e também não vai te abandonar. A Bíblia diz, Jesus diz: eis que estou convosco, somente um dia, não, até a consumação dos séculos. Jesus dizendo isso, é mesmo que ele está dizendo: muitos vão te largar, mas eu estou contigo. Muitos vão te abandonar, mas eu estou contigo. Jesus. Mas, irmão, o que é essa presença? Para você dizer que ele vai estar conosco, eu só sei dizer que essa presença é a única garantia que você está aqui. Essa presença é a única garantia que você não se matou, não fez coisas erradas. É Jesus, irmãos. O diabo não quer isso não, viu? O diabo quer você em casa, fumando, se drogando, se prostituindo, bebendo, fazendo tudo que é errado. Mas Jesus não. Jesus não tem esse negócio de aceitar essas coisinhas, não, irmãos. Quer seguir Jesus? Abandona o pecado.
Mas irmão, eu não vou pecar. Sim, você vai falhar, mas é renúncia. Todos os dias é renúncia. Todos os dias é renúncia. Porque Jesus sabe que o pecado vai estar à porta, vai bater, vai querer que você desista. Mas Jesus vai estar contigo, te ajudando a você renunciar, abandonar tudo. Irmão, Jesus morreu. A Bíblia diz que ele diz tetelestai. O que é isso? Está consumado. A dívida está paga. E automaticamente que a dívida está paga, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Não foi homem, foi Deus. O que é isso? Jesus, ele abriu, irmãos. Em momento esse paletó está fechado, Jesus, ele vai e... O que é isso? Ele abrir, ele rasgar o véu. Tudo que te impedia de você chegar a Deus, ele tirou. Quem lê Bíblia sabe que antigamente as pessoas sacrificavam animais para purificar os seus pecados. Era Jesus dizendo: não vai precisar mais, o meu sangue já vai purificar vocês. Mas irmão, a Bíblia diz que todos os dias eram animais mortos. Mas Jesus não. Uma única vez. Ele levou sobre si as nossas feridas, as nossas dores. Foi por você. Jesus te ama. Quando eu reconheci que Jesus me amava, eu mais nunca mais queria saber de certas amizades erradas. Agora eu disse: Jesus, eu quero pregar o Senhor, eu quero testemunhar do teu amor. Quase morri, apanhei por causa de amigos. Mas agora, irmãos, eu não tenho medo. Se for para morrer, eu morro com Cristo. Mas eu sei para onde eu vou. Para a gente finalizar, olhe para o seu irmão e diga: Jesus vai até o fim. Aí eu digo para você: vai desistir por quê? O Espírito Santo está falando com alguém aqui. Vai desistir por quê? Jesus, ele foi até o fim. Às vezes por alguns enganos a gente quer desistir. Jesus está dizendo para você: persevera até o fim. Fica na posição. Não desista, não desanima. É a mesma palavra que Deus disse para Josué: te esforça, te anima, eu estou contigo. Apenas lê a palavra. Você não pode desistir, porque Jesus não desistiu de você. Jesus não inventou nenhuma desculpa para descer da cruz. Olha só, irmãos. Aparece um homem. Escute bem isso aqui. Aparece um homem rico, fariseu, senador, mas seguidor de Jesus. Esse homem se chamava José de Arimateia. Alguns dizem que José era o tipo de crente 007, que só aparece em missões específicas. Mas eu digo, ainda bem que Deus tem crente 007. Porque quando todos os discípulos abandonaram, José veio. José era rico. Ele pediu o corpo de Jesus a Pilatos. E diz o texto que ele prepara tudo. Ele vê uma rocha ao lado do Gólgota, porque foi tão rápido, ele teria que achar um sepulcro ao lado da cruz, perto da cruz. E ele encontra essa rocha, ele manda cavar e fazer um sepulcro para Jesus.
Ele enrola Jesus com um linho fino, faz todo um embálsamo ali, todos os preparativos para enterrar Jesus. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Sabe qual é? Às vezes a gente se preocupa com muitas coisas, enquanto Deus prepara tudo. Deus tem as pessoas certas para os momentos certos. E sabe o que Jesus está dizendo com isso? Você não vai precisar investir nada. E Jesus vai levantar José de Arimateia para investir no teu negócio. Você não vai investir um centavo. Jesus tem a pessoa certa no momento ideal para te abençoar. Porque se não fosse José de Arimateia, o corpo de Jesus seria jogado no lixo, em algum lugar. Mas que bom que Deus tem José de Arimateia. Eu profetizo na tua vida, Deus vai levantar alguém para te abençoar. Aquilo que tu está precisando, Jesus vai mandar. Ele vai mandar. Você não vai precisar gastar nada, investir nada, mas é os céus que vai entrar em ação por você. Veja só, irmãos. Veja só. O interessante é que José, ele não investe em um Jesus que está vivo. Ele não investe em um Jesus que está curando, está fazendo milagre. Está morto. Está morto. Investir em quem está vivo é fácil demais. Eu quero ver investir quem já está morto. Para ele já acabou. O que você quer dizer com isso? Isso é uma palavra profética. Jesus, ele vai levantar você para investir em pessoas que já estão mortas espiritualmente, pessoas que ninguém dá nada por ela, mas Jesus vai te levantar. Ele vai te usar. Acredita. Acredite. Não acabou. José está confiante, diácono Íris. José, ele prepara tudo para que Jesus tenha um sepulcro digno. Passou a sexta, o sábado e domingo. Quando chega no domingo, quem é crente e lê Bíblia sabe que quando Jesus estava vivo, o que é que ele dizia? Eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Só teve uma pessoa que se lembrou. Quem disse? Quem foram as pessoas que se lembrou da ressurreição de Jesus? Quem se arrisca a dizer aqui? Os religiosos. Diz o texto que os religiosos, os fariseus, vão na casa de Pilato e dizem: olha, quando ele estava vivo, ele disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Manda que soldados vão lá e vigiem o sepulcro e selem a tampa do túmulo, a pedra. Foram lá, guardaram o sepulcro, selaram a pedra. Eis que chega o domingo de manhã. Lá vem as Marias. Observe, todos os discípulos frouxaram. No ministério de Jesus, as mulheres estavam presentes. Na crucificação de Jesus, as mulheres estavam presentes. No sepultamento de Jesus, as mulheres estavam presentes. E na ressurreição de Jesus, as mulheres estavam presentes. Ainda bem, pastor Gilberto, que Deus tem as Marias. Deus conta com as mulheres. Tem mulher aqui que sempre está aos pés de Jesus.
Deus vai contar contigo para trazer uma notícia. Para finalizar, as mulheres vão lá, elas vão levar as especiarias, vão levar todo o embalsamento, para deixar o corpo de Jesus cheiroso e tal. Mas eis que elas vão com uma dúvida. Se eu não me engano é Marcos quem vai trazer esse detalhe tão precioso. Elas vão pensando: quem vai remover a pedra? Quem vai tirar a pedra para nós? Elas vão sozinhas ao sepulcro. Mas quando ela chega lá, a pedra está removida. Eu quero terminar dizendo: não se preocupa não. Faz a tua missão. Faz o que Deus te mandou. Fica na brecha. Vá adiante, vá em frente. Vá adorando, vá cultuando, louvando. E deixa que a pedra Jesus remove. Quando as mulheres chegou, a pedra já estava removida. Jesus está preparando tudo, viu? Jesus está preparando tudo. Caminha. Vai, caminha, caminha, caminha. E deixa que as pedras Ele vai tirar. Ele vai te ajudar. Porque o impossível é só Deus que faz. Eu termino aqui dizendo essa palavra. Você está preocupado com aquilo que somente Deus faz. E Lucas 1,37 diz o quê? Porque para Deus nada é impossível. Isso que tu estás preocupado é Deus quem vai fazer. O impossível quem faz é Deus. As mulheres chegaram no túmulo e a pedra já estava removida, porque Deus enviou o anjo do céu. Houve um grande terremoto. Os guardas ficaram com medo, já morto. O anjo sentou na pedra. Quero ver me tirar daqui. As mulheres chegaram com medo, temorosa. Mas o que aconteceu? Levaram o corpo do mestre. O que está acontecendo? O anjo olhou para as mulheres e disse: entre e veja que aquele que vocês estão procurando não está mais aqui. Quando as mulheres entram no sepulcro, ela vê que o corpo não está mais. Elas ficam com medo porque é algo sobrenatural. A gente treme na base. Diz a Bíblia que quando elas vão sair, quando ela olha para a porta, 2 anjos, e diz: por que procurais o vivente entre os mortos? Ou vocês não se lembraram que enquanto ele estava vivo, ele vos disse? E diz o texto: e elas se lembraram das palavras. Deus abençoe. Jesus está vivo. Alguém que quer aceitar Jesus aqui, irmãos? Se alguém quiser aceitar Jesus, vem aqui para frente. Experimentar esse Jesus que foi morto, mas reviveu. O jovem quer aceitar Jesus? O jovem? Ele foi morto, mas reviveu. Quem adora Jesus morto? Ia pegar vocês. Quem adora Jesus vivo? Glória a Deus. Que maravilha, meu Deus. A igreja está feliz. Jesus ressuscitou. Graças a Deus, querido. Que coisa boa, né? Estar na presença de Deus.